Ei, você aí, sabe aquela expressão bem conhecida como ninguém tá puro? Bem, normalmente eu apareço aqui para criticar muitas vezes a postura dos homens, né? E também das mulheres. E isso soa um tanto quanto machista, quanto misógino. E isso é necessário que apareça dessa maneira, o tanto quanto esdrúxula e pesada, para que vocês possam compreender de uma maneira mais específica o que eu estou querendo passar para vocês, o que eu estou querendo transmitir e o que eu estou querendo dizer. Pode parecer muitas vezes que eu sou um cara machista, um cara misógino ou um cara que tem ódio às mulheres. Muito pelo contrário, eu não sou esse tipo de pessoa que você pensa. Mas o vídeo aqui hoje em si não é um vídeo para mim me desculpar, pedir desculpa e rever alguns conceitos. Não é isso. A verdade é a seguinte, é que o vídeo Ninguém Tá Puro, o tema de hoje, talvez seja um tema que eu vá subir nas minhas outras redes sociais, YouTube e um outro canal de aplicativo de vídeos curtos e vídeo de dancinha, se é que vocês me entendem. Pois bem, essa semana foi uma semana um tanto quanto movimentada. Aconteceu muitas coisas, na verdade, desde o sábado da semana passada, se eu não me engano, desde a apresentação do menino Endrick ao Real Madrid e as Olimpíadas, André Surak fazendo procedimento estético, entre aspas, na língua, né? E o que aconteceu também ontem, na sexta-feira, que estava em uma trend que estava em alta em tópicos assuntos do X, o antigo Twitter. Pois bem, se vocês não sabem o que eu estou falando do pastor, do obreiro, enfim, de um cara relacionado a coisas envolvendo a religião evangélica. Alguma coisa da religião evangélica. Não sei se ele é pastor, se ele é bispo, eu não sei qual que é o cargo hierárquico dele dentro da igreja. Porém, é um assunto que envolve religião. E também o assunto Brasil, o povo brasileiro. Porque o brasileiro é um povo tão que consegue não ficar feliz pelo sucesso alheio e desejar a inveja do outro, ter inveja do outro, desejar o mal e não querer que o outro prospere. Bem, eu acho que isso ficou bastante evidente, né, na apresentação do menino Endrick, e até no primeiro jogo dele contra o Milan, lá nos amistosos internacionais nos Estados Unidos, apesar de não ser um jogo oficial pelo Real Madrid, mas um jogo que teve presença de duas equipes internacionais do continente europeu. O tanto de pessoas que desejaram inveja do menino Endrick, que tiveram raiva, quiseram que ele fizesse uma partida ruim, muito pelo contrário, ele foi até bem. Mas o vídeo de hoje, Ninguém Tá Puro, é um vídeo que vai passar para você a minha visão de como você não ser o NPC, como você não ser uma pessoa igual às outras, que segue a manada e sai de uma bolha, cai em outra. Bom, eu também queria salientar também o que aconteceu com a André Surak, o procedimento estético que ela fez na língua. Já vou dizendo para vocês, na minha opinião, o que ela fez é algo normal. Sim, normal. Sim, meus amigos, o que a André Surak fez é um procedimento totalmente normal. Sabe qual que é o problema que está acontecendo com o André Surak e o que acontece com a nação brasileira? Sabe qual que é o problema? As pessoas, infelizmente, elas são hipnotizadas pela mídia tradicional. Vamos supor que você chupa uma bala, que ela já foi mastigada, babada, e ela foi embalada e vendida para você. Você não sabe a real origem dessa bala, e você chupa como se ela fosse a melhor bala do mundo. O que eu tô querendo dizer para vocês é exatamente o seguinte, rapaziada. Se a André Surak fosse uma moça que não fosse do meio artístico ou do meio televisivo tradicional, talvez se ela fosse uma atriz de filmes adultos que só vivesse nessa bolha, sem transitar pela bolha
tradicional, sem transitar pela bolha Blue Pill de pessoas teoricamente ditas como normais, que na realidade não são normais. Se ela fosse uma pessoa que transitasse por essa bolha, muito provavelmente as pessoas não a criticariam da forma que ela foi criticada. Porque esse tipo de coisa, inclusive, uma coisa que eu queria dizer, ela fez uma tatuagem linda, top, na barriga, e ninguém prestou atenção, só concentraram as energias e a força para a língua dela. Eu não tô aqui passando a mão na cabeça dela, ela tem algumas coisas que aconteceram na vida dela, algum trauma, que levaram ela a ser da maneira que ela é hoje, e a forma como ela expressa o desejo ao mundo, como ela se manifesta, é a maneira como ela sabe viver a vida dela. É a vida dela. Nós não temos o direito de interferir na vida dela. E analisando isso, eu chego à seguinte conclusão, que a Black Pill, o meio da machonaria, o meio dos Red Pill também, e eu me incluo nisso, é um meio de pessoas que têm inveja, não sabem lidar com seus problemas e fracassos, e ficam colocando no outro as suas expectativas. Essa é a pura realidade que eu tenho que falar para vocês aqui, para que vocês acordem e não sigam a manada, não saiam de uma bolha e caiam em outra. Sim, para que vocês não saiam de uma bolha e caiam em outra bolha, para que vocês não sejam enganados por esse falso sentimento de pertencimento a um grupo. Por que eu estou dizendo isso? Vocês já ouviram falar também de uma outra coisa na Red Pill e na Black Pill, no meio da machonaria, que fala da Red Flag. Sim, a Red Flag são pequenos sinais que você nota na mulher, que é sinais para você parar, como se fosse um sinal vermelho, e você não prosseguir adiante. São ditas como Red Flags. A mais famosa delas, que todo Red Pilado fala, é a tatuagem. E eu vou provar para vocês que essa Red Flag é uma Red Flag mentirosa. Eu vou fazer um vídeo nos próximos dias no meu canal do YouTube e nas minhas outras redes sociais, falando para vocês que tatuagem não quer dizer absolutamente nada. Isso é algo intrínseco na natureza das mulheres, dos seres humanos em gerais. E outra, quando eu falo ninguém tá puro mesmo. E quando eu falo que ninguém tá puro mesmo. E isso inclui a grande parte dos homens também. Sim, isso inclui a maioria dos homens, isso inclui a maioria dos seres humanos. Por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Pela seguinte maneira. Vamos supor que você tivesse acesso e recurso financeiro a todas as mulheres bonitas desse mundo. Vamos supor que você tivesse acesso. Que você pudesse transitar nesse meio livremente. Você certamente também seria uma pessoa promíscua. Certamente. E uma coisa que me deixa muito puta, assim, indignado, é a hipocrisia do ser humano. O ser humano é um ser humano... são seres muito hipócritas, né? Hipócritas. Por que eles são hipócritas? Porque eles pregam uma coisa e vivem outra. O exemplo disso é o que estourou ontem nas mídias sociais, no X, o antigo Twitter. O que aconteceu? Um pastor, um bispo, sei lá, alguém de uma igreja evangélica que prega tanto contra o homossexualismo, praticando atos com outro homem. Está errado? Não está errado. Porém, a sociedade impõe que isso é algo errado, para que vocês sejam controlados como manada. Sim, é muito mais fácil você pregar uma ideia, você pregar uma doutrina para que os NPCs, as outras pessoas que estão ali basicamente que nem no jogo apenas para completar gráfico, sigam aquela doutrina. Então, não tem nada de errado com o André Surak, não tem nada de errado com a apresentação do Hendrick e o pessoal não gostar e ter inveja, porque, infelizmente, isso são drives mentais que são instalados na nossa cabeça. O drive da competição, o drive de querer estar no lugar do outro. Então isso é coisa que a gente tem que trabalhar na nossa mente. É coisa que a gente tem que lutar para sair
esse looping infinito e procurar evoluir como ser humano. Procurar entender que, por mais que tenha coisas que sejam morais, a natureza, ela é amoral. A natureza não tem moral nenhuma. Então, tem assuntos aqui que eu queria muito falar com vocês, porém é algo que sempre vai ficar na minha cabeça. Eu nunca vou poder pôr pra fora isso. Até porque eu seria julgado, seria execrado e condenado. Mas o que aconteceu também com o pastor tá praticando um ato amoroso com outro homem é algo que também eu não julgo, porque tá na natureza humana isso. Porém, as pessoas, elas fingem viver num mundo perfeito, um mundo que só existe na cabeça delas. Aí, meu amigo, se você me perguntar, você aconselha então as pessoas se relacionarem umas com as outras, viverem junto? Obviamente que não, porque isso é um pensamento próprio meu. É um pensamento como eu me sinto como ser humano. Eu sou uma pessoa egoísta e eu penso muito em mim. Então, por eu ter esse tipo de pensamento, obviamente que eu não vou pregar para que vocês tenham um relacionamento, para que vocês casem, para que vocês façam filhos, porque é uma outra responsabilidade, é um outro problema, e você nunca vai poder confiar 100% no outro, porque o outro está sujeito a falhar, sempre. Agora, quando você peca, quando você é pelos seus próprios erros, você consegue analisar e ter um senso crítico, coisa que muitas pessoas não conseguem ter. Então, o meu senso crítico, que eu refleti sobre isso, para finalizar meu vídeo, eu já me alonguei demais, é simplesmente o seguinte, a gente julga porque a gente é julgado. Então muita pessoa vai me criticar, muita pessoa vai falar mal de mim, muita pessoa vai ir contra mim. Principalmente muitas ideias das mulheres não batem com a realidade com que elas vivem, mas também os homens não ficam muito para trás não, cara. Esses dias eu tava numa live do Coruja, né, no canal do Kodama, né, que agora é o Plater Points, e muita coisa dita ali, inclusive ali o manginismo, né, o manginismo, modo de dizer, né, o H-dice, brincadeiras à parte, que o Coruja demonstrou pela Martina, né, pela Bensola do Privacy. É algo que ele deixou soltar depois que ele tomou umas e relaxou. Mostra que ninguém de nós está puro. Então eu finalizo o vídeo de hoje. Ninguém está puro, ninguém é santo.